Prezados irmãos e pessoas amigas, com muita alegria, nós vos saudamos com a paz do Senhor Jesus. Este que vos fala é o pastor Francisco Bezerra. E nós queremos começar no dia de hoje uma reflexão diária proposta pela revista de nossa escola bíblica dominical, que é estudada todos os domingos de manhã em nossa Assembleia de Deus aqui em Caximbos e demais igrejas, Maranhão, Brasil afora. O texto de hoje, desta segunda-feira, é Hebreus capítulo 11, versículo 8, que diz: Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Amém. Já ouviram aquele ditado que é verdadeiro? Se Deus mandar você sentar, sente-se e nem olhe para trás se tem cadeira. Não precisa nem passar a mão para trás para conferir. Deus mandou. Pois foi exatamente isto que Abraão fez. O seu chamado se encontra no capítulo 12 de Gênesis, onde Deus chega para ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo e vai para um lugar distante que eu te mostrarei. E ali Deus faz promessas a Abraão, diz que vai abençoar a quem o abençoar e vai amaldiçoar a quem o amaldiçoar, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que simplesmente Abraão obedeceu e partiu, saiu de sua terra, sem saber para onde ia. Deus não lhe prometeu as palpáveis. Deus simplesmente mandou ele ir e o Abraão, ele obedeceu. Isto é fé. Estamos em uma época onde as pessoas querem as palpáveis, as garantias, né? Deus não deu nenhuma palpável para Abraão. Simplesmente ele partiu para um país confiando nas promessas divinas, não tendo nada em mãos ainda, um país onde ele não conhecia a geografia direito, um país onde ele provavelmente não tinha andado, sequer tinha andado ainda. Então ele saiu como errante, como peregrino, foi fazer tendas. Ele não sabia, né, para onde ia. Deus ainda iria lhe mostrar. Então isto é fé. Isto é fé. Abraão teve fé, não é à toa que a Bíblia chama de pai da fé. Ele é o pai da fé porque ele creu em Deus e foi sem saber para onde ia. Por todas as vezes que ele foi testado por Deus, ele passou nos testes. Quando Deus pediu seu filho, por exemplo, ele deu seu filho, enfim. Então, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Mas olha que interessante, ele fez isso pela fé, não tinha palpáveis, mas ele tinha fé, certeza de que Deus, ele estava com ele. O que eu acho interessante é que ele não conhecia ainda a terra ela só apareceu depois que ele viajou. Ele não sabia antes, mas depois que ele viajou, a terra apareceu, Deus lhe mostrou a terra, passou anos fazendo tendas, né, para que Deus começasse a cumprir as promessas na sua vida, como por exemplo a que lhe daria um filho. É assim mesmo. Quando você parte, quando você faz, obedece, se submete ao que Deus manda, depois é que vai aparecer o resultado. Depois é que você irá ver. Abraão, ele teve fé, apesar de não ter um conhecimento, né, da geografia, que certamente era extremamente imperfeito, este conhecimento daquela geografia. Mas o que me chama a atenção é que ele obedece pela fé, mas a Bíblia diz que ele obedeceu ao ser chamado. Abraão era chamado de verdade, né? Há muitas pessoas que confundem, há pessoas que se oferecem para fazer algo para Deus, há pessoas que se insinuam, há pessoas que apenas têm a vontade, mas não vêm de Deus, há pessoas que são chamadas por outros, né, por seres humanos, ou por outros líderes espirituais, sem um consentimento divino. Mas a vocação de Abraão não era dele, não era própria. A vocação de Abraão também não vinha de influência dos outros, não era um convite dos outros, era mando de Deus, era um chamado de Deus. Como ele tinha um chamado, ele obedeceu. Há muitas pessoas que estão frustradas na caminhada porque Deus não chamou, foi vontade delas, outro porque um amigo chamou e estão frustradas, não deu certo, a chamada não foi divina. Porque quando ela é divina, apesar de você peregrinar, apesar de você passar muitos anos fazendo tendas, apesar de você estar vivendo um quebra-cabeça sem saber direito o que está acontecendo, todavia Deus cumpre as suas promessas, como ele fez com Abraão. Então, ao ser chamado, ele obedeceu, ele aceitou, ele se submeteu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. Ele não tinha ainda, e saiu sem saber para onde ia. Isto é fé. Isto é certeza, é convicção de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. É por isso que Abraão é considerado o pai da fé.
O homem tinha tanta fé que, certa feita, Deus pediu o seu filho e ele simplesmente, já prestes a matar o seu filho disse: papai, está aqui a lenha, está o fogo, está o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E quando ele ia descendo a mão para matar o seu filho, o Senhor bradou dizendo que agora sabia que Abraão o temia e que não negava nem sequer o seu filho. Deus não aceitou ele fazer aquele sacrifício, até porque não era o Isaac que Deus queria, mas sim o Abraão. Deus queria ver a sua fé, a sua certeza de que ele cria nele. E Abraão tinha uma fé tão grande, tão intensa, que ele diz, segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, que ele considerava que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo das cinzas. Ou seja, eu mato meu filho, fica só as cinzas depois que eu queimá-lo, e eu oro e Deus me dá ele de volta. Isto é fé. Amém? Então creia, tenha fé, aquilo que Deus manda você fazer, faça. Se a chamada divina, vá, não importa se você não sabe onde é o lugar, se você não conhece as palpáveis. Amém? Que Deus abençoe a todos, um bom dia, a paz do Senhor e medite nessa palavra.